Bom, pessoal, então agora a gente vai ver a fórmula para calcular o volume de um sólido geométrico regular. Aqui a gente tem, vocês vão encontrar essa fórmula, que ela tem às vezes umas letrinhas, mas não fica muito preso nas letrinhas, no A, B, C. Isso aí quer dizer que eu tenho três direções que eu estou medindo esse comprimento, essa medida, essa largura, altura. Então, vocês vão fazer o volume calculando o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então o comprimento não faz mal se é o lado A, o lado B ou o lado C que vocês estão escolhendo. Vocês têm que saber que tem três medidas. Então aqui ó, vocês vão ver que tem, por exemplo, esse sentido aqui que vai ser o comprimento. Vou ter um outro sentido que vai ser a largura e um que vai ser a altura. Então um bloquinho desse aqui ó, ele tem 1 centímetro de largura por 1 centímetro de comprimento por 1 centímetro de altura. Então, se eu quiser ver um exemplo, por exemplo, como esse aqui, que eu quero descobrir o volume de um sólido que tem 3 unidades de comprimento por 2 de largura por 2 de altura, eu posso fazer o seguinte: eu vou entender que ele tem 3 de largura por 2 de comprimento. Então tem 3 por 2. Aqui ele tem altura de 1. Se ele tem altura de 2, eu vou ter que botar essa área vezes 2. E aí eu vou ver que calculando, multiplicando um pelo outro, eu vou ter 3 vezes 2, 6. Então eu vou fazer, ó, 3 vezes 2, que dá 6, que é a área da base, vezes 2, que vai dar 12 unidades de volume. Então, se eu contar aqui, eu tenho 6 em cima mais 6 embaixo, tenho 12 unidades de volume. Para o cubo, vai ser bem parecido, na verdade é igual. Só que aqui eu tenho sempre a mesma medida nos lados, então a gente chama esses lados de aresta. Por exemplo, 2 de comprimento por 2 de largura por 2 de altura. Então a gente vai ter aqui um cubo, ou seja, cubo quer dizer que os lados são sempre iguais. E eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Que é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 2 elevado ao cubo. Que vai me dar 8 unidades de volume. Se eu contar aqui, eu vou ver que eu tenho 4 com 4, tenho 8. Mesma coisa para um cubo com 3 unidades de medida na aresta, que vai ser igual a esse aqui. Eu tenho 3 por 3 por 3. Se eu fazer 3 vezes 3 vezes 3, é a mesma coisa que 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27 unidades de volume. Então, se eu contar aqui, eu vou ter 9, 18, 27 unidades.